Boa noite, pessoal. Espero encontrá-los todos bem. Antes de mais nada, de nós começarmos, eu gostaria de saber se todo mundo está ouvindo bem aí, de som alto e claro. Todo mundo ouvindo bem? Sim. Sim, tudo certinho. Bem-vindos ao primeiro webinar da DValor Cobranças. Para nós é uma satisfação e motivo de muito orgulho estarmos oferecendo, né, o nosso primeiro webinar aí, compartilhando informações aí referente a cobrança amigável e cobrança judicial. A gente apoia um pouco aí com essas questões técnicas de mídias, né, mas acho que é um pouquinho por causa da idade. Vou me apresentar, meu nome é Ricardo Marezana, eu sou fundador e sócio-presidente da DValor Cobranças. Estamos aqui com dois convidados muito importantes que fazem parte da assessoria e da história da DValor, o Dr. Jean Sassi e o Dr. Leonardo Packer. Sejam bem-vindos e obrigado pela participação aqui conosco nesse tema. O nosso objetivo aqui, pessoal, é passarmos por uma hora aí de bate-papo bem casual, apesar que o tema ele é maçante, né, mas vamos procurar transformar esse assunto bem casual. E eu gostaria de começar fazendo uma contextualização, né, com relação à análise de crédito e régua de cobrança, né. O que a gente percebe aí, uma visão minha, e só vem se confirmando ao longo do tempo, com relação a essas duas práticas de análise de crédito e régua de cobrança, né. Muitas organizações, não é regra geral, mas a grande maioria das organizações, elas estão bastante preocupadas e focadas em fazer uma ótima compra, desenvolver um bom produto, faturar bem e entregar bem para os seus clientes, né? E acabam que chega na hora do valor a receber, que o título vira inadimplência, né? O contas a cobrar, a receber da empresa interna, ele fica acompanhando esse título durante 30, 40 dias e depois vai esfriando. O que eu quero dizer com isso? Que existem muitas empresas que não dão, né, o devido peso, o devido valor para as tratativas de crédito, que vai desde uma boa análise de crédito, né, com parâmetros bem fundamentados, né, com tópicos bem fundamentados, e principalmente uma boa régua de cobrança, né? O que seria essa régua de cobrança? Olhando a estrutura de uma empresa, por exemplo, né? Qual é o volume de negócio que essa empresa possui, né? Qual o volume de inadimplência que ocorrem a partir do primeiro dia de vencido? Quantas pessoas eu tenho fazendo essa cobrança, né? E baseado nessa estrutura, você definir uma boa régua de cobrança para que realmente você faça, né, o acompanhamento tete a tete com o devedor, semanalmente, fazendo abordagens, né, entrando em contato, porque tem uma máxima popular que diz o seguinte, né, vender é difícil, mas cobrar é muito mais. E se você não tiver a persistência, a postura na cobrança, dificilmente você vai obter êxito. O que eu quero resumir rapidamente com isso, né? É que muitas empresas, elas logram inadimplência, têm inadimplências em suas empresas, pelo fato de deixar o título vencido ir esfriando ao longo do tempo, né? E não tomam uma atitude de imediato, né? Ou qual é o desenho ideal? Qual é a minha capacidade de cobrança interna lá dentro da empresa X? A minha capacidade é de acompanhar esse título durante
30 dias, durante 40 dias, mas acompanhar é acompanhar, né? Fazer ligações semanais, 2, 3 vezes ligações, fazer aquele contato lá dentro da empresa é semanal, né? E a partir daí, se não tiver mais braços, aí sim encaminhar para uma assessoria de cobrança especializada que vai dar continuidade às cobranças. Então, é muito importante essa definição de uma boa política de crédito e, principalmente, uma ideal régua de cobrança. E, pasmem, senhoras e senhores, o quanto as empresas perdem de capital é incrível o que a gente percebe, deixam o capital correr para o ralo, fizeram tudo certinho, compraram certinho, venderam certinho, e na hora de cobrar, ficam só esquentando a cobrança durante 30, 40 dias, e depois vai esfriando, e deixam aquela cobrança sem entrar no seu fluxo de caixa, que é o que seria tão importante. Então, primeiro passo, né, é ter esse apoio por parte da diretoria, né, de como a diretoria valoriza, né, imagino que aqui também tenha diretores nessa live, como a diretoria valoriza toda a parte de cobrança, toda a parte de compra, do desenvolvimento do produto, do faturamento, de uma boa entrega, da qualidade, zela por tudo isso. Também é importante que a diretoria enxergue o financeiro, né? Muitas vezes não tem essa percepção, enxergue o financeiro também como um departamento essencial para a empresa, porque só termina o ciclo da venda quando o dinheiro retorna para o caixa, e aí esse dinheiro retoma um novo ciclo, e assim as coisas acontecem sucessivamente. Né? Espero que eu tenha me feito entender, né? Porque, infelizmente, a inadimplência, ela começa muitas vezes com resultados pífios, porque não tem uma boa política, uma boa gestão lá dentro da empresa que está produzindo, que está faturando. Né? Então, eu gostaria de, primeiramente, falar sobre essa questão. E cobrança extrajudicial, né? O que muitas vezes se fala de cobrança extrajudicial? O que se entende por cobrança extrajudicial? É toda cobrança que é feita sem a participação do jurídico, né? A cobrança lá, a empresa faturou, no primeiro dia, no segundo dia, tem uma pessoa lá dentro do contas a receber ligando para aquele devedor, já ela está fazendo a cobrança extrajudicial. Pode ser que, né, tem pessoas que não entendem a interpretação, mas funciona dessa forma. Não quer dizer que só quando você manda um título para uma assessoria de cobrança que ela vai fazer a cobrança extrajudicial. O próprio nome diz, né? Qualquer contato que você faça sem acionar o teu jurídico ou algum mecanismo de processo jurídico é sinônimo de cobrança extrajudicial. A Devalor, ela ajuda, né? Ela ajuda os nossos clientes a formatar uma boa régua de cobrança, uma boa análise de crédito, justamente, né? Porque entendemos que essa fundação é como fazer uma boa casa, né? Tem que dar um bom fundamento. Então, a régua de cobrança interna dentro dos nossos clientes é o fundamento para que a inadimplência daquele cliente seja a menor possível. Dito isso, eu gostaria de passar, então, a palavra aqui ao doutor Sassi, que ele vai dar sequência aí, né, alguns temas do dia a dia que parecem tão simples, mas que são essenciais, né, para que a gente possa ter esses cuidados, essa postura preventiva, no sentido de ter um maior amparo na hora que precisar dessa informação, né? Você teve um problema com inadimplência, tentou de várias formas fazer contato extrajudicial com aquele devedor e não obteve êxito. Olha por uma janela, focando, instigando, visualizando o ingresso judicial, e aí você vai olhar para a tua forma como você se organizou, você não tem uma nota, você não tem um canhoto assinado, você não tem um bom arquivamento
dessas informações, aí toda aquela tua vontade, o teu interesse de recuperar aquele crédito cai por terra porque você não tem o amparo jurídico necessário. Então, nós estamos trazendo algo bem assim, feijão com arroz aqui nessa nossa primeira live, né? Justamente porque é um feijão com arroz que dá certo, né? Não é ficar reinventando a roda, é fazer a coisa certa, é ter um bom arquivamento de nota fiscal, um bom arquivamento de canhotos assinados. O canhoto assinado tem que seguir algumas regras para estar bem assinado. Vamos tentar aqui esclarecer junto ao Dr. Sassi e ao Dr. Leonardo o entendimento do que é o cheque, o que é uma duplicata, algo realmente do dia a dia. Espero que todos fiquem à vontade, tá? Eu confesso que fiquei um pouquinho nervoso, é a primeira live que eu estou fazendo, então peço desculpa para vocês, mas é assim, acho que o que vale a iniciativa é o pontapé inicial, e a segunda vai ser melhor que a primeira, e assim sucessivamente. Eu tenho uma expectativa, um desejo muito grande que a gente torne isso uma constante, né, porque a informação é poder, e cada vez que a gente estiver compartilhando informação, pode ser que para muitos aqui nessa sala, o que nós vamos compartilhar é óbvio, mas pode ser que para metade das pessoas, essas informações seja algo que possa mudar os seus negócios, e esse é o nosso objetivo. Dr. Sassi, a palavra está com o senhor. Todo mundo me ouvindo? Sim, senhor. Muito bem. Marizana, boa noite Leonardo, o sócio, boa noite a todos que estão aqui presentes, a equipe de Valor. Meu nome é Jean Carlito Sassi, eu sou advogado, sou especialista e pós-graduado na área do direito do trabalho, direito previdenciário e processo civil. Hoje o nosso bate-papo, ele tem como tema principal a cobrança extrajudicial e cobrança judicial, né? Como fugir da inadimplência. Espero que agregar um pouco, né, distribuir um pouco do nosso conhecimento e que ele seja utilizado aí no dia a dia, na prática das empresas de vocês, tá? Nosso colega Marizana, ele já abordou com bastante precisão a questão da régua de cobrança, quanto que ela é importante, né? Pequenos detalhes que às vezes fazem toda a diferença num processo de cobrança. Então, agora cabe a mim e cabe ao Leonardo abordarmos um pouco mais da questão da cobrança judicial. O nosso bate-papo hoje aqui, ele é um bate-papo, como Marizana já falou, mais didático, né? O nosso foco hoje aqui não é um foco jurídico, nós estamos aqui conversando somente com advogados. Então, quanto menos a gente poder falar da lei ou falar da lei de uma forma mais didática, acredito que seja melhor para todo mundo, tá bom? Quando nós falamos em títulos executivos, o que seriam os títulos executivos? Títulos executivos nada mais são do que documentos, né? São títulos que a própria lei, ela confere à força executiva. Esses títulos, né, a grande maioria deles, ou quase todos, eles estão previstos no Código de Processo Civil, no artigo 784, mas ainda assim ele é só um rol exemplificativo, né? Nem todos os títulos executivos constam, né, no artigo 784 do CPC. Hoje, no nosso encontro, nós vamos abordar a questão da nota promissória, do cheque e da duplicata, tá? Eu vou partir agora, a gente vai começar a falar o que é um cheque. Bom, o cheque, existe uma lei específica, que é a chamada lei do cheque, é a lei 7.357 de 85, ela é uma lei bem didática, ela tem aproximadamente 71 artigos. Essa lei, ela não só, ela ensina, mas ela também regulamenta desde o preenchimento do cheque até a prescrição, né, desse título. Eu vou passar aqui para vocês algumas dicas, que são problemas que nós identificamos no dia a dia da advocacia, que se lá no início, né, tivesse um pouquinho mais de cuidado, esse título, esse cheque,
ele não ingressaria, ele não iria para uma empresa de cobrança e também não resultaria num processo judicial. A primeira dica é o preenchimento, né? Você tem que ter um cuidado muito grande na hora, não só de preencher, porque se você preencher um cheque errado, você está gerando problema para si próprio, assim como você receber um cheque mal preenchido, né? Nesse slide, nós temos aqui, logo depois do C3, e é o primeiro lugar onde nós vamos preencher um cheque, é a questão do valor, tá? Então, observe-se que nesse modelo nós temos aqui R$500. Só que muitos cheques, quando a pessoa vai preencher, ela coloca R$500 em numeral. Mas quando ela passa a escrever por extenso, por exemplo, ela coloca R$500.000. Essa diferença entre o número que consta ali, o numeral, e o escrito, né, por extenso, o que vale? Né? O que vale é justamente o por extenso. Então, tomem cuidado. Muitas vezes a pessoa está recebendo um cheque de 12 mil, onde consta o numeral, mas embaixo, por um equívoco, a pessoa coloca R$2.000. Então, tomem muito cuidado. Havendo uma divergência, é sempre o valor que consta expresso, tá? Outra coisa, não aceitem cheques com rasura. Esse cheque com rasura, ele é um sério problema. Você vai chegar na boca do caixa, ou você vai depositar lá, né, num caixa eletrônico, e o banco, ou na boca do caixa, ele vai se recusar a receber esse cheque, ou se você fez no caixa eletrônico, no dia seguinte eles estão ligando, né, mandando uma mensagem dizendo, olha, fulano, não deu, né, esse seu cheque está com problema. Então, tomem cuidado. A outra dica muito importante quando nós falamos de cheque é a assinatura. Por que assinatura? Quando vocês recebem um cheque, tomem um cuidado, né? Não é vergonha e também não é ofensa nenhuma pedir para a pessoa que está preenchendo o cheque que ela forneça um documento, porque aí você consegue conferir exatamente a assinatura que está no documento com a assinatura que eles estão colocando no cheque. Tá? Eu sei que muitas vezes lá no banco, a assinatura que consta no banco é diferente daquela que está no documento. Pode acontecer? Pode. Acontece? Acontece. Mas quando você vai lá no banco fazer, né, o cadastro para a emissão do cheque, eles eles exigem que você forneça um documento. Então, é muito provável que a assinatura que conste no cheque é a assinatura, né, a assinatura do documento é a assinatura que consta lá no banco. E uma das coisas que mais dá problema, e aqui nós estamos falando de problemas, de processos judiciais, é com relação ao preenchimento da data. Hoje nós estamos no dia 20 de outubro de 2020, né? É muito 2, é muito 0. Eu vou dar um exemplo bem prático. A pessoa hoje preenche um cheque 20 de outubro de 2020, mas em vez de colocar 2020, ela coloca 2002. Ela troca o 0 pelo 2. Esse cheque, teoricamente, ele já nasceu um cheque prescrito. Por quê? Porque 2002 para 2020 são 18 anos. E nós vamos perceber aqui, um pouco mais adiante no nosso conteúdo, que um cheque ele pode ser cobrado até o quê? 5 anos. É o Código Civil, artigo 206. Mas nesse caso em específico, né, para tudo se dá um jeito, ou para quase tudo. A gente observa, inclusive, nesse cheque que consta aqui na tela, a informação cliente desde. Bom, se consta lá a informação cliente desde 2016, por óbvio que esse cheque em 2002, ele não existia. Muitos, pelo menos os cheques do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, né, do qual eu sou correntista, quando você vai imprimir um cheque, ele também consta lá, impresso em. Então, é um outro detalhe muito importante e que, num caso desse de 2002, 2020, nós poderíamos provar para o juiz
através de uma ação monitória, alguma outra ação competente, que a gente vai verificar ali na frente, que houve um equívoco no preenchimento do cheque. Quando a gente fala preencher um cheque, parece ser uma tarefa fácil. Eu acho que aqui todo mundo já preencheu o cheque, né? Mas um pequeno erro pode fazer toda a diferença, seja na esfera da cobrança administrativa, assim como na cobrança judicial também, tá bom? Quando nós falamos em prescrição, nós falamos em prazo, nós precisamos observar aqui algumas datas bem importantes. A lei do cheque, ela fala em 30 dias e 60 dias, ou seja, 30 dias para a compensação dos cheques emitidos na praça e 60 dias para praças diferentes. A grosso modo, né, os bancos, eles não exigem, por exemplo, essa questão imediata, ou compensação nesse prazo específico, mas eles exigem o quê? 6 meses. Ainda que seja na mesma praça ou numa praça diferente, você precisa compensar esse cheque nos 6 meses. Se houver saldo na conta corrente, o banco vai e compensa, tá? Agora, quando esse cheque não é depositado nos 6 meses, ou como esse cheque, por exemplo, houve um erro de preenchimento, ou que fica inviável, né, qualquer tipo de contato com o cliente, ou a pessoa que emitiu o cheque, porque nós não colhemos ali o telefone dele, como que nós fazemos para cobrar? A gente vai ver mais lá na frente que a gente vai falar de ação monitória, mas como nós estamos falando de cheque nesse exato momento, é importante destacar para vocês que um cheque devidamente preenchido, sem rasuras, né, um cheque que ele não contenha nenhum vício, ele pode, e ele é um título, né, que pode ser cobrado nos 6 meses após o prazo de compensação. Passando 5 anos, tá? Aí nós vamos precisar ingressar com uma ação monitória. Outra coisa com relação ao cheque, que é uma das coisas importantes aqui, e que vamos colocar aqui a questão que suscita dúvidas, é o protesto, tá? Um cheque não necessariamente ele precisa ser protestado, né, para o ingresso de uma ação judicial. E nós temos aqui 5 ações judiciais, eu elenquei 5 ações. A primeira é a ação de execução, onde todos os requisitos estão preenchidos, e essa ação ela pode ser proposta até 6 meses, tá, da emissão do cheque. A segunda ação, ação de enriquecimento ilícito. Essa ação ela está prevista no artigo 61 e 62 da lei do cheque. É uma ação que ela não precisa, né, mostrar a relação jurídica. Quem emitiu o cheque e o porquê. Basta que você tenha o cheque na mão. E é 2 anos. A terceira ação é a ação de enriquecimento sem causa. Nesse exato momento, nessa ação, você, além de trazer o cheque, você precisa mostrar para o juiz qual foi a relação e a razão por que esse cheque foi emitido. A quarta ação é a ação monitória, que é a ação mais comum, é a ação que nós mais utilizamos quando nós cobramos um cheque. Porque quando ele vem para o escritório de advocacia, geralmente esse cheque ele já está prescrito, ele não observou aquele prazo de 6 meses. E por último, nós temos a ação de cobrança, que é uma ação mais demorada, que é uma ação que possibilita um maior número de provas, só que ela é muito pouco utilizada quando nós temos um cheque, tá? E aqui, finalizando o tópico cheque, eu já me estendi um pouco sobre o tema, nós temos a questão do cheque pós-datado, o cheque pré-datado. Prestem atenção, vou dar um exemplo clássico para resumir. Eu comprei hoje uma moto, R$9.000, eu recebi 3 cheques, ou melhor, eu dei 3 cheques, 30, 60 e 90. Pela lei, a pessoa que recebeu esse cheque, ela pode diretamente ir na boca do caixa e fazer a compensação. É possível, não tem problema nenhum. Na prática, a pessoa que vai lá, que está atendendo no caixa, ela até vai dizer, senhor, o senhor está vendo que esse cheque aqui, ele é bom para? Não tem problema, eu quero compensar. Se porventura, algum desses cheques, por exemplo, não haja fundos, né, e ele causar, por exemplo, a linha 11, se não me engano, que é a devolução do cheque, meu nome vai automaticamente
para o CCF, que é o Cadastro do Cheque Sem Fundo. Essa antecipação, essa compensação do cheque pré-datado já está pacificado no STJ, que é uma ação que a pessoa pode ingressar com uma ação de danos morais, e ela não precisa nem dizer o porquê e qual foi o dano, porque o dano, ele é considerado um dano presumível. Então, prestem bem atenção. Jamais, e tomem cuidado com o cheque pré-datado. Não compensem antes da data. E se for compensar, pegue por escrito uma assinatura, uma autorização daquela pessoa. Eu vou falar também um pouco sobre duplicata e boleto, tá? Muitas vezes as pessoas se confundem o que é uma duplicata, o que é um boleto, ou até acreditam que seja a mesma coisa, e na realidade não é, tá? São coisas distintas e eu vou explicar rapidamente aqui para vocês. O boleto bancário, ele é um documento que serve, na realidade, ele é um instrumento que serve tanto para quem paga, quanto para quem recebe. Você envia os dados bancários para o banco, como data, o valor, outras características mais daquele negócio jurídico, daquela venda, por exemplo, uma prestação de serviços, e o banco, ele emite, então, o famoso carnezinho, o boleto, e vai para quem precisa pagar, tá? Essa modalidade, ela visa apenas o recebimento pelo credor, né, e o pagamento pelo devedor. Já a duplicata, não. A duplicata, ela é um título de crédito. Ela está lá prevista na lei como título de crédito. Existe uma legislação específica para isso. Mas a duplicata, por si só a simples emissão da duplicata, ela também não traz muito efeito jurídico. Sempre que nós emitimos uma duplicata, nós precisamos aqui, no mínimo, a emissão de uma fatura ou a emissão de uma nota fiscal, né, de prestação de serviços, por exemplo. Portanto, são duas coisas que elas não se confundem. A duplicata, ela tem uma característica muito importante, que é o chamado aceite obrigatório, ou seja, independe da vontade do comprador. Basta que você emita a duplicata, a princípio, via de regra, é um aceite obrigatório. Existem aqui algumas exceções, tá? Que é chamada recusa, no artigo 8º da lei das duplicatas, que elas são 3 em específico. É a questão da avaria, ou não recebimento de mercadorias, vícios na qualidade, isso é muito importante, porque às vezes você compra gato por lebre, e vice-versa, ou até mesmo na quantidade de mercadorias. Eu comprei 100 e veio 10, né? Então, há algo a ser discutido. E o terceiro aqui que nós falamos é a questão da divergência no prazo, tá? E no preço ajustado. Quando a gente fala aqui de nota, de duplicata, nós temos aqui uma série de requisitos, né? E eles são muitos, eu não vou aqui me estender e mostrar para vocês cada um e como se preenche. Quem tiver dúvida pode entrar em contato depois, né, com a gente, com a Devalor, procure um advogado de sua confiança, porque é muito importante que que essa duplicata, ela seja emitida corretamente. Por quê? Porque se ela não for emitida corretamente, ela perde, né, a característica de título. Então, eu vou continuar aqui só mais um pouquinho com relação ao protesto da duplicata, né, via de regra, isso que eu estou falando é um entendimento pacificado pelos nossos tribunais de justiça, que a duplicata com o aceite, né, com a assinatura, ela não precisa de protesto, ela já pode servir como documento para o ingresso de uma ação, né, competente. A duplicata sem aceite é recomendável que se faça o protesto, até para evitar, né, uma surpresa ali na frente. E o boleto, tá? O boleto, ele não pode ser protestado, né? Por quê? Porque ele não é considerado documento de dívida. Quando eu falo que ele não pode ser protestado, só o boleto, tá? Na realidade, ele é um espelho de uma duplicata. Além do boleto, né, ou no próprio boleto, ele precisa fazer a observação, tá,
da duplicata, ele precisa levar todas as informações, ou quase todas as informações da duplicata. É o chamado espelho. Então, o boleto em si, ele não é considerado documento de dívida, ele precisa, sim, né, ter outros documentos para que seja protestado. Isso, se vocês vão levar um boleto no cartório, o cartório ele vai orientar vocês. E finalizando aqui, nós temos o prazo prescricional, né, da duplicata, que são 3 anos contados a partir do vencimento da referida cártula, para que você já possa buscar a execução direto, e o prazo prescricional de 5 anos, né, numa ação monitória. É quando eu deixo de ingressar com a ação, nos 3 anos, ou por algum motivo nós precisamos constituir alguma prova a mais, né, para dar o título, fazer com que aquela duplicata se torne um título executivo. E a duplicata virtual, que hoje... Opa! Só um já passamos o prazo, né? Acho que é pertinente fazer um comentário, até de uma vivência, da experiência que a gente teve ao longo dos anos, né? É muito corriqueiro as pessoas entenderem que duplicata e boleto é a mesma coisa. Então, está bem claro aqui que não é, né? Uma prática que nós, eu já tive a oportunidade de colocar em prática, na hora que você manda a mercadoria para o cliente, que você pega lá o canhoto assinado, é fazer uma melhoria no boleto, onde conste as informações daquela fatura, que isso também, eu acho que acredito que já serve aí como uma prova aí de aceite, né? Exatamente, é o chamado, né, o espelho. Eu não sei, Marizana, como os cartórios, eles, na realidade, qual o procedimento deles, né? Mas a grande maioria, quando você vai levar um boleto a protesto, ou até mesmo levar algum outro documento a protesto, cheque e assim por diante, eles acabam orientando as pessoas, né? O intuito deles, além de fazer esse serviço do protesto, eles acabam também, eles têm não só a obrigação, mas o dever de informar as pessoas que estão ali, né? E, por último, eu só vou falar rapidinho aqui, que seria a questão da duplicata virtual. A duplicata virtual, ela praticamente, ela já é uma ferramenta utilizada por quase todos, ela já quase que substituiu o que nós entendemos hoje por duplicata. Ela funciona mais ou menos como um boleto bancário. A informação é lançada via sistema para o banco, então, emite essa duplicata virtual, e quando não há, né, o pagamento, o banco automaticamente, se essa for, né, a vontade do cliente, ele já encaminha essa duplicata para o protesto. Aí nós como é uma duplicata virtual, não é um documento físico, teoricamente o aceite ele fica meio prejudicado, né? É aquele aceite tácito. Então, nada impede que a empresa encaminhe um e-mail alguns dias antes falando, olha, dia tal, tem o vencimento da duplicata virtual, tá bom? Pessoal, eu vou voltar a falar um pouquinho depois, e agora eu passo, então, a palavra ao Leonardo. Obrigado. Isso. Olá, boa noite a todos, boa noite, doutor Jean, boa noite, Marizana, boa noite aos ouvintes. Eu vou continuar falando de 2 títulos executivos. Essa noite a gente escolheu 4 títulos de crédito, que são de suma importância e que são os mais utilizados, né? A gente não precisa explanar todos, mas os mais utilizados são esses, né? O cheque, a duplicata, a nota promissória, o termo de confissão de dívida. Eu vou começar falando da nota promissória, porque, apesar de parecer um título simples, ele tem que tomar muito cuidado, tá? Primordialmente, o que é uma nota promissória? O próprio nome já diz, é uma promessa de pagamento, nada mais, nada menos. Lá vai ter o nome do devedor, que é o emitente, o nome do credor, o valor, a data, enfim, tudo isso certinho.
A nota promissória, ela é muito mais antiga do que a gente imagina, tá? Ela é utilizada desde a época do Império, e ela foi regularizada em 1908, para ver como é algo já muito antigo e muito utilizado. O artigo 54 do decreto 2044 de 1908, ele dá 4 requisitos primordiais para uma promissória ter a sua validade. O primeiro, tem que estar denominado nota promissória, né? Tem que ter essa especificação, tem que ter a soma do dinheiro que vai pagar, tanto o manuscrito por extenso quanto o numeral, o nome da pessoa para quem vai ser pago, e também a assinatura, a própria punho do emitente que está emitindo a nota promissória. Então, para exemplificar um pouquinho melhor como nós devemos preencher uma nota promissória, vou mostrar na tela aqui. Aqui. O que a gente tem que observar na hora de preencher uma nota promissória? A data de vencimento, o valor da nota, o local de pagamento, a cidade, o estado, o nome do credor, o documento dele, seja CPF, RG, CNH, enfim, o nome do devedor emitente, a identificação dele do documento, CPF, RG, CNH, enfim, e principalmente o endereço, né? Porque na hora da gente cobrar, a gente vai precisar do endereço. Na hora do juiz cobrar, na parte judicial, a gente precisa informar o endereço. Então, é de suma importância também ter um endereço. Então, se a gente observar, nós temos aqui o vencimento, né, 13 de agosto de 2020, o valor, só que o que vai importar é o que está escrito aqui embaixo, por extenso, que nem o Dr. Jean comentou, o que vale efetivamente não é o numeral, mas sim o que está por extenso, conforme o Código de Processo Civil. Então, por exemplo, se a gente colocar o 20 mil reais ali e colocar por extenso 200 mil reais, por exemplo, o que vai valer é os 200 mil reais, certo? Então, lá, aos 13 dias de agosto de 2020, pagarei por esta via única de promissória, aqui vem o credor, né, Vonei, etc., que a gente vai colocar o documento do credor, e aqui a gente vai colocar por extenso o valor que vai ser pago, tá? Especificamente. E, inclusive, aonde será pago. Aqui não tem tanta relevância, porque hoje em dia as transferências elas são virtuais, pode ser por TED, pode ser em outro estado, mas antigamente se usava muito, né, quase tão somente o dinheiro em espécie, então por isso que a lei determinava o local específico também. Aqui a gente vai ter o emitente, né, o emitente que é o devedor, no caso, a data que ele está emitindo a nota, a documentação dele e, um dos aspectos mais importantes, o endereço a ser cobrado, né, que é o endereço do próprio emitente. Na nota promissória, a gente também pode colocar um avalista, né, um subdevedor, um devedor solidário. Então, ele vai responder da mesma forma que o emitente, né, e nesse caso a gente precisa colocar só o endereço, o CNPJ, o CPF, a documentação dele, seja ele pessoa física ou jurídica, e o endereço, tá? Inclusive, podemos colocar até mais de um, tá? 1, 2, 3, enfim, dependendo da nota que a gente vai fazer. Essa aqui é uma nota promissória que a gente encontra na papelaria, ela é bem básica e é o que mais se usa, mas se a gente quiser escrever uma nota promissória de mão, manuscrever uma nota promissória também tem validade igual, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos em lei. Cumpridos os requisitos da nota promissória, nós temos um título executivo em mãos, né? Nós podemos cobrar diretamente o valor que está ali, a partir da data de vencimento. Só que nós temos que tomar muito cuidado com a data de prescrição, né? Porque até 3 anos após o vencimento, ele tem uma força executiva, nós podemos ajuizar uma ação de execução de título judicial. Então, nós já vamos entrar com o processo já cobrando valor, não discutindo o mérito, se deve ou não deve, deve e pronto, tá? A obrigação é de pagar. Depois, no final, o doutor Jean vai explicar a diferença de ação monitória para ação de execução, mas, resumindo, a ação de execução é uma ação mais eficaz, uma ação mais incisiva, uma ação mais direta. Então, nós temos que observar esse prazo de 3 anos após o vencimento. A partir do vencimento do título, o valor, o vencimento da data de pagamento, nós temos 3 anos para ajuizar essa ação de execução. Caso não conseguimos, ou por algum equívoco da empresa, que é o que mais acontece, não se ajuize uma ação de execução dentro de 3 anos, nós podemos, a partir de então, ajuizar a ação monitória. A ação monitória, por mais que o doutor Jean vai explicar, mas é preciso explanar um pouquinho,
ela é uma ação mais morosa, uma ação que dá a oportunidade da parte se defender, dizer que não é, essa dívida não é essa, tem audiência, tem todo um procedimento para reconhecer a dívida. Então, qual é o prazo para a gente ajuizar essa ação monitória em cima de uma nota promissória? É a partir do vencimento 5 anos. Então, nós temos 5 anos após o vencimento para ajuizar uma ação monitória. Então, em suma, o que é? São 3 anos para ajuizar uma ação de execução e 5 anos para ajuizar uma ação monitória. Porque o que mais acontece, que nem o Dr. Jean falou, o cheque, por exemplo, são 6 meses. A nota promissória são 3 anos o prazo prescricional para ajuizar uma ação de execução. Na maioria das vezes, quando vem uma nota promissória para nós, o credor ele deixou de esse tempo passar de 3 anos. E aí, então, a gente tem que ajuizar uma ação monitória, né, comprovar que realmente essa dívida existe. Agora, se a gente ajuiza dentro do prazo de 3 anos, a gente não precisa discutir se ela existe ou não. Ela existe, ponto, e o devedor tem que pagar. Nós temos essas duas opções, então, 3 anos após o vencimento, ajuizar ação de título extrajudicial, e a segunda opção é 5 anos a partir do vencimento, ação monitória. Essas informações a título de vencimento, rasuras e os requisitos é de suma importância, né, que nem o Dr. Jean falou. Se a gente deixa de preencher qualquer coisa correta, já é um motivo para dificultar a nossa cobrança, né, uma nulidade processual ou qualquer outra coisa que seja uma dificuldade. Então, quanto mais a gente respeitar esses requisitos, mais nós teremos a nossa efetividade na cobrança, né? Então, a gente tem que tomar muitíssimo cuidado com essa questão de preenchimento e prazo prescricional. Tem alguma pergunta para a nota promissória? Não sei se alguém fez alguma pergunta. Não tem nada no chat, né? Tá, qualquer coisa, no final, a gente responde perguntas, se houverem perguntas, tá? Vou falar um pouquinho agora do termo de confissão de dívida, né? O que é um termo de confissão de dívida? Geralmente, a gente usa muito esse termo para fazer uma renegociação. Ele é um título muito utilizado para renegociação, né? Na verdade, ele formaliza a dívida, ele transforma essa dívida num título extrajudicial para que a gente possa executar. Contudo, para que esse documento tenha uma força executiva, ou seja, ser um título executivo extrajudicial, ele precisa atender uns requisitos mínimos. Além de ter a qualificação das partes, né, o valor pago, data, alguma outra obrigação, ele tem que ter necessariamente a assinatura de 2 testemunhas, né, conforme o artigo 784, inciso 3º do Código de Processo Civil. O artigo 784 do CPC, do Código de Processo Civil, ele trata de todos os títulos executivos extrajudiciais, aquele que a gente pode entrar com uma ação de execução. Lá ele fala da nota promissória, lá ele fala da duplicata, ele fala do cheque, entre outros. Mas ele também menciona como título executivo o documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas. Logo, o termo de confissão de dívida, mesmo sendo um instrumento particular, né, ele é assinado por 2 testemunhas, ele se torna um título executivo. Ou seja, a gente pode executá-lo diretamente na justiça. Então, não é só não é propriamente o termo de confissão de dívida que é um título executivo. É o instrumento particular assinado pelas partes e pelas testemunhas que transforma um título executivo. Um grande exemplo desse título é um contrato de honorários, por exemplo, né? Tem todas as especificações, a dívida e 2 testemunhas. É a mesma força executiva de um termo de confissão de dívida. Tá? Então, para tanto, só deixa eu passar aqui. Nós temos que observar os seguintes requisitos para um correto preenchimento de um termo de confissão de dívida. Tem que ter a identificação, a qualificação de cada parte, as respectivas responsabilidades, o valor da dívida, né, escrito por extenso e também numeral, lembrando que por extenso é o que vale, a forma de pagamento, a data, as taxas, juros, ou até outras obrigações, por exemplo, se não me pagar, vai ter que me dar um carro XYZ, um imóvel XYZ. Tudo isso a gente consegue colocar no termo de confissão de dívida. Igualmente, para ter validade jurídica, ele deve ser datado e assinado pelas partes envolvidas, e principalmente por 2 testemunhas. Principalmente por 2 testemunhas. Muito embora
a gente não seja prática de muitas empresas, assinatura, o que faz isso, o termo de confissão de dívida, um título executivo, é a assinatura de 2 testemunhas. Porque caso não tenha essa assinatura, a gente vai ter que ajuizar uma ação monitória, por exemplo. E aí perde totalmente aquele foco executivo que nós tínhamos em relação a esse título. A gente tem que ter muito cuidado também em relação ao vencimento, né? Diferentemente da nota promissória, o termo de confissão de dívida, um instrumento particular assinado pelas partes, por 2 testemunhas, ele dá um prazo maior de execução para nós. Enquanto a nota promissória, são 3 anos para a gente poder entrar com uma ação de execução, o termo de confissão de dívida, ele nos dá 5 anos, né? É um prazo de 5 anos para a gente poder executar esse título, tá? Então, ele pode ser cobrado tanto por ação de execução, ou diretamente, ou por ação monitória pelo mesmo período. Mas por que a gente vai ajuizar uma ação monitória ao invés de uma ação de execução, sendo que é o mesmo período? O que acontece? Que nem eu comentei antes, muitas empresas, elas esquecem de colocar as testemunhas, e isso é mais comum do que a gente imagina. Então, se a gente não coloca a assinatura de 2 testemunhas, logo ele não é mais um título executivo, ele perde a sua eficácia executiva. Então, nós temos que ajuizar uma ação monitória para provar que ele é o devedor, certo? Ele está devendo. Então, tem todo aquele processo de conhecimento para provar a dívida dele. Muito embora a assinatura reconhecida em cartório não seja um requisito para a gente ajuizar uma ação, se recomenda assinar em cartório, reconhecer em cartório, justamente porque, às vezes, o devedor pode alegar que aquela assinatura não é dele. Logo, se tiver um aval do cartório, não tem o que se discutir. Caso contrário, não assinou em cartório, não tem problema. A gente pode ajuizar da mesma forma, continua com a mesma força executiva, tá? Mas isso abre uma brecha para o devedor dizer que a assinatura não é dele, isso mesmo se não for. Então, esses são elementos básicos, tanto do termo de confissão de dívida, quanto da nota promissória, que, se não observados, pode dificultar e muito uma futura cobrança. Agora, se observados fielmente e especificamente todos esses requisitos, que acredito que não é tão difícil assim, nós teremos uma eficácia muito maior na hora de fazer a cobrança, tá? Tem alguma pergunta em relação ao termo de confissão de dívida ou deixamos para o final? Acho que não, né? Eu acho que é no final, né? No final, então tá. Eu acho que as perguntas a gente deixa para o final aí, doutor. Ah, tá, tranquilo. Então, agora eu vou passar novamente a palavra para o doutor Jean. Ele vai explanar um pouco das ações de execução, para a gente ter um maior conhecimento, porque a gente falou muito de ação monitória, muito de execução de título judicial. Agora o doutor Jean vai explanar um pouquinho melhor qual é o significado desse tipo de ação, não tecnicamente, mas uma coisa mais superficial, para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona. Todo mundo me ouvindo? Então tá bom. O Leonardo, ele foi muito didático, inclusive, no que tange a ação monitória, ele já deu diversos exemplos, e eu acho que a gente consegue entender um pouquinho mais da ação monitória, tá? Eu prometo que não vou demorar mais do que 5 minutos aqui para a gente discorrer sobre esses tópicos, tá? Quando a gente fala de uma ação monitória, o próprio artigo que fala da ação monitória, o caput do artigo, ele é bem didático, e ele diz o seguinte: a ação monitória compete a quem pretender com base em prova escrita, tá? E sem eficácia de título executivo. Então, é aquele cheque vencido, é aquele cheque que tem um erro de grafia, que impossibilita a cobrança diretamente, a compensação na boca do caixa, é uma duplicata que não foi cobrada nos 3 anos, e assim por diante. Então, quando ele perde um pouco a força executiva, ou ele perde por completo, né, a eficácia executiva, nós nos utilizamos, então, da ação monitória. Já a ação de cobrança, a ação comum, ela é menos utilizada, geralmente quando você não tem um remédio específico para propor em determinadas ações, por exemplo, o cheque 6 meses, a nota promissória 3 anos,
mas ainda assim faltam elementos, nós precisamos complementar, né, o nosso fundamento, a nossa ação, nós às vezes precisamos fazer uma perícia, porque a pessoa alega que aquela assinatura não é dela, ou fazer, sei lá, algum outro procedimento que fuja um pouco daquele procedimento padrão, nós então utilizamos a ação de cobrança comum. E a última ação aqui, que seria a questão do arresto, né? O arresto nada mais é do que o credor, né, ele requerer uma penhora antes mesmo da citação do devedor, tá? Mas é um exemplo bem prático, é um exemplo rapidinho que a gente está colocando aqui, mas é um procedimento bastante utilizado quando nós falamos na ação de cobrança, ação de execução. Inclusive, a DEVALOR, ela tem um diferencial muito grande, né, que quando ela manda esse material para a gente, ela já traz exatamente uma pesquisa detalhada, né, dos bens das pessoas, ou bem dos devedores. Então, nós já temos como direcionar um norte, né, para que a nossa ação de arresto, né, a gente já direciona, a gente já identifica exatamente qual é o bem, como que a gente vai fazer, né, o Emanuel, que tem um contato direto comigo e com o Leonardo, ele faz essa pesquisa, assim, muito, mas muito bem feita. Então, é um diferencial que a DEVALOR, ela nos oferece. E aí, acabando, né, quando a gente fala, não acabando, mas a nossa apresentação, que a gente já está no nosso prazo limite, a gente percebeu que existem diversas modalidades de cobrança, existem aqui, inclusive na esteira, na régua que o Marizana falou ali no início, de diversos sites de pesquisa, diversas ferramentas onde nós conseguimos identificar, né, o paradeiro de bens, se essa pessoa ela tem mais alguma empresa ou não, se ela possui algum outro processo onde ela tem algum crédito e assim por diante. Quando nós ingressamos com a ação, tá, nós, não só nós triplicamos, mas nós multiplicamos por 10, por 20, né, a possibilidade de pesquisa, né, de bens em nome dos devedores. Eu, por exemplo, eu vou citar aqui rapidinho o Bacen Jude, né, que agora é o Cisba Jude, houve uma alteração em 8 de setembro de 2020. É uma ferramenta que o juiz, ele utiliza, ele vai diretamente no Banco Central, ele dá um clique e automaticamente ela faz a pesquisa, né, de importâncias de dinheiro na conta corrente ou aplicações financeiras, conta poupança dos devedores. É algo que nós, antes de ingressarmos com uma ação, nós não temos acesso, tá? O Bacen CCS, como que funciona o Bacen CCS? O Bacen CCS também é uma ferramenta, né, que nós solicitamos para o juiz, e quando nós falamos de ferramenta, na realidade são convênios firmados pelos tribunais de justiça, ou pelos tribunais regionais, no caso do TRT, no caso do TRF, né, que são convênios que ele firma com o Banco Central, que ele firma com a Marinha, que ele firma com diversas outras entidades, e que o Bacen CCS, ele permite verificação de quadro societário, ele permite verificar se essa pessoa, esse devedor, né, ele tem alguma procuração em nome de alguma empresa, porque é muito comum essa questão do laranja, o cara, ele abre uma empresa no nome da mãe, da avó, da sogra, né, tá lá no nome dessa pessoa, mas através do Bacen CCS, nós vamos conseguir identificar se essa pessoa tem uma procuração e se essa pessoa, ela tem poderes e ela movimenta outras contas correntes. Então, quando nós falamos aqui de sistema de pesquisa, nós estamos aqui, eu não vou dizer que é infinito, porque é finito, né, mas são 30, 40, dependendo do tribunais, convênios, e que possibilitam, né, o êxito numa ação de cobrança. Esse certamente quando a gente fala em ação de execução, é uma das coisas mais positivas, é que você só vai conseguir ter acesso a essa informação a partir do momento em que nós ajuizamos a ação.
Eu acho que da nossa parte seria isso, e devolvo aí a palavra ao Marizana, agora a Jussiane também, né, Ju? Se tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para responder, né? Espero que vocês tenham gostado desse encontro, e já vamos programar o próximo, né, Marizana? Se Deus quiser. Com certeza, com certeza. Muito obrigado aí, doutor Jean, doutor Rodrigo. O primeiro sempre é no tranco, né? Mas vamos aperfeiçoando aí, como eu falei no início. Então, pessoal, esses assuntos são maçantes, né? Eles são maçantes, mas o que a gente teve como objetivo, né? É de dar uma visibilidade, né, para todos nós aqui, da importância, né, da importância de começar a coisa certa, né, para que ela tenha aí um final certo. Como eu falei no início, a empresa muitas vezes está preocupada com uma boa compra, uma boa produção e uma boa entrega, né, uma qualidade de produto, mas ela não tem a mesma preocupação com as atribuições, né, que dependem de toda a alçada do financeiro, né. Então, fazer uma boa análise de crédito, né, começa lá atrás já, não é depois que virou inadimplência que o financeiro tem que dar os seus pulos e tentar resolver, que é o que, infelizmente, tem empresas que jogam uma responsabilidade para o financeiro e acabam queimando etapas, né, importantes, né, que é o quê? Fazer uma boa análise de crédito, uma análise de crédito bem fundamentada, avaliar o score daquele cliente, né, não adianta empurar o produto, né, cada cliente tem uma capacidade de compra, né, ele não vai, você vai empurar mais do que ele tem capacidade de giro, vai gerar inadimplência, né, vai gerar inadimplência. E se caso virar inadimplência, né, se no primeiro dia útil do vencimento esse cliente não vir a liquidar, a pagar, tem que ter uma postura, né, efetiva por parte do departamento de contas a receber da empresa, né. A cobrança é assim, o devedor ele vai pagar quem está fazendo maior pressão, né, quem é da área sabe disso. Se você deixar esfriar, tchau para ti. Vai pagar quem está toda hora ligando, quem está toda hora, desculpa a expressão, enchendo o saco. Então, cobrança ali pós-vencimento é contato, é respeitar a régua. Então, essa régua de cobrança, ela tem que ser metódica. Não é porque nós estamos aqui falando de uma empresa especializada em cobrança que a gente está instigando vocês encaminhar os títulos para nós, mas sim dando uma orientação coerente, né? Tudo que é baseado numa coerência tem expertise, tem inteligência, né? Então, primeira situação, olhe para a sua equipe interna, né? Quantos boletos duplicados está ficando vencida aí no decorrer, a partir do primeiro dia de vencimento, né? A sua equipe está conseguindo, de fato, ligar toda semana para o devedor? Porque se não tiver, infelizmente, eu sou obrigado a comunicar a vocês que o devedor vai pagar quem está enchendo mais o saco desse cliente. Então, você tem que ter uma boa régua, né? E a régua é toda semana fazer um contato interno. E outro aspecto, assim, muito importante, né? Vejam que tudo é constituído de detalhes, né? A nossa vida é detalhes. Aqui, nesse tema que nós estamos abordando, também são detalhes, né? O detalhe de fazer uma análise de crédito bem precisa, o detalhe de seguir a régua, são detalhes que somados que fazem a diferença, né? O detalhe de encaminhar um título para uma assessoria especializada, o detalhe no tempo adequado, para não deixar esfriar aquele papel, o detalhe de você preencher corretamente um cheque, uma nota promissória, o detalhe de você ter o aceite da nota, não só do produto entregue, mas também dando aceite da duplicata, né, já visualizando lá na frente, putz, eu estou tentando o extrajudicial, mas se eu não resolver no extrajudicial, eu estou amparado
com as variáveis necessárias para ingressar no judicial. Então, são detalhes. E como é que faz os detalhes? Tem que sentar junto com a equipe, com as pessoas pertinentes da empresa e desenhar esses detalhes, né? Eles não se constroem sozinhos, né? Porque, senão, depois as dificuldades, elas são enormes. Então, eu penso que nós conseguimos entregar o propósito aqui da nossa live, né? A primeira live, acho que temos bastante coisa para melhorar ainda, mas a gente conseguiu entregar o propósito, que é o quê? É conscientizar todos nós que estamos participando aqui, que cobrança, ela começa lá no extrajudicial, tem que estar bem estruturada, bem amparada com uma documentação e com preenchimentos corretos, cuidados variáveis, pequenas variáveis, mas que são de suma importância, para que, se caso for, né, para a esfera jurídica, tenha todos os amparos necessários. Então, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente aí o doutor Leonardo e o doutor Jean pela participação, pela parceria. É algo que está realmente dando certo, está dando gosto de fazer parte aí do dia a dia com esses profissionais desse gabarito. E eu gostaria de deixar aí aberto, né, caso alguém tenha alguma pergunta, a gente já está se encaminhando para o final da nossa live. Caso tenha alguma pergunta, né, pessoal, fique bem à vontade. Tem uma pergunta aqui da Suelen. O pessoal está me ouvindo aí? Sim. Perfeito. Do começo lá da apresentação, a Suelen perguntou para o doutor Jean, quando ele estava falando dos cheques, ela perguntou o seguinte: sobre cheque, quando se trata de empresa, no caso o cheque pessoa jurídica, né, CNPJ no caso, e também ela perguntou sobre o cheque, o grande problema sobre prescrição é as datas pré-datadas, tá? Se puderem responder essas duas perguntas agora, depois ela fez mais duas perguntas também pertinentes, né, aos outros assuntos. Até vou deixar aberto aqui, pessoal, no chat, quem tiver mais perguntas pode mandar ali, ou depois também quiserem abrir o microfone, quiserem participar aqui com a gente, fiquem à vontade, tá bem? Suelen, boa noite, obrigado eu vi que você estava acompanhando atentamente aqui a nossa webinar. Isso é uma coisa que deixa a gente bem satisfeito, que motiva aqui o nosso trabalho, tá? Essa questão do cheque pós-datado, inclusive o preenchimento incorreto, o cheque pós-datado, na realidade, pela nossa lei, pela lei do cheque, ele não existe. Isso aqui é uma prática que ela foi costurada através do tempo, né? Ela tem uma validade jurídica, e quando nós falamos de validade jurídica, nós precisaríamos analisar fato a fato. Agora, o meu exemplo, eu dei um exemplo, né, de transformar 2020 para 2002, mas eu poderia também 2200, né? Então, o procedimento seria exatamente ou quase parecido com o exemplo que eu dei. Uma das orientações, eu não sei se eu falei para vocês, é sempre colher, né, atrás do cheque, o telefone de contato da pessoa que está ali, né, nos transmitindo aquele cheque. Por quê? Porque, às vezes, um contato telefônico, você resolve toda essa situação. Agora, por alguma situação, nós não pegamos o contato telefônico dessa pessoa, e o cheque ficou lá 2.200, tá? Eu estou dando um exemplo aqui, né, de uma centena de anos, mas eu posso, sei lá, um cheque de alguns meses, ou um cheque, por exemplo, de 1 ano, aí você fica a seu critério. A coisa que mais nós precisamos entender é o seguinte, a questão da necessidade. Opa, foi colocado 1 mês depois, eu posso segurar esse cheque 1 mês depois, ir lá e fazer a compensação. Agora, se eu quiser esse cheque imediato, eu estou sendo bem realista contigo, tá, Sueli? Numa ação, seja ela numa ação monitória, uma ação de cobrança, qualquer outro tipo de ação, em 1 mês nós não vamos resolver o seu problema, tá? Eu acho que esse cheque seria, se nós não tivéssemos contato nenhum, né, com essa pessoa,
Manda, por exemplo, para a Devalor faz uma pesquisa mais aprofundada para tentar encontrar essa pessoa, para tentar resolver administrativamente. Não conseguiu, parte para a esfera jurídica. Mas aí nós precisamos analisar caso por caso. Qual foi a data colocada? Qual é o prejuízo? Né? Então, a sistemática é mais ou menos a mesma, do cheque pré-datado, ou seja, aquele com data futura, com aquele que também, teoricamente, já nasce prescrito, né? Que é aquele cheque de 2020 passando para 2002. Eu só não entendi essa questão de pessoa jurídica. Se tiver a oportunidade de fazer a pergunta ou mandar para o chat de novo, para eu entender melhor, né, qual seria o questionamento. Certo. Enquanto a Suelen vai vendo, né, para reformular a pergunta, eu vou fazer a outra pergunta dela, tá? Em relação ao boleto, que é uma forma de pagamento parcelada de uma nota fiscal, o protesto do boleto é legível? É legítimo? Legítimo, eu acredito que seja. A questão do boleto, né, o boleto ele não é duplicado, o boleto por si só ele não pode ser protestado, o boleto ele é quase que um espelho da duplicata. No próprio boleto, quando você vai fazer o protesto, você não pode fazer o protesto apenas do boleto, e aí eu já utilizo a explicação do Marezana, né, que o Marezana ele deixou bem claro que na questão do boleto nós precisamos vincular uma série de informações. A gente não pode simplesmente fazer aquele boleto que é aquele encaminhado para o banco que diz o valor, o vencimento, o código de barras e tal. É algo que seja um pouco mais completo, porque o boleto, ele não é um título, né? O boleto, ele não pode ser protestado. O boleto, ele pode ser protestado, por exemplo, com uma duplicata. Um necessita do outro. Assim como a duplicata, ela também, por si só, ela não pode, né? Ela não tem uma eficácia 100%, ela não poderia ser protestada. Nós precisamos levar a duplicata, né? E, por exemplo, uma nota fiscal ou o fato gerador, né? Que ocasionou a emissão daquela duplicata. Certo. E a última pergunta da Sueli, então, o termo de confissão de dívida, ele tem que estar reconhecido em cartório para uma execução? Eu vou passar para o Leonardo, que o Leonardo explicou aqui o termo de confissão de dívida, tá? Ah, tá bom, ok. Desculpa, estava procurando o microfone aqui, perdão, já achei. Então, Sueli, boa noite, tudo bem? Pois bem, eu até comentei que, na verdade, o termo de confissão de dívida, ele não precisa ser assinado em cartório, tá? Ele pode ser executado, normalmente, só com a assinatura do devedor. Mas por que a gente recomenda a assinatura? Porque lá na hora da execução, se o devedor falar assim, essa assinatura não é minha, aí nós teremos que passar por um processo de conhecimento, marcar uma perícia para ver se aquela assinatura é dele ou não. Agora, se já está reconhecido em cartório, não tem o que discutir, entende? Não é requisito, não precisa ter assinatura, certo? Não precisa, mas a gente recomenda, tá? Para evitar uma possível nulidade. Inclusive, eu até esqueci de falar um pouquinho do termo de confissão de dívida, que eu acho que é até importante destacar. Até foi uma questão que eu e a Jussiane levantamos esses dias, um tempo atrás. O termo de confissão de dívida, ele extingue a dívida antes existente. A partir do momento que nós formalizamos o termo de confissão de dívida, aquela dívida antes não existe mais. Aquela dívida anterior não existe mais. Passa a existir a dívida adquirida ali para frente, a partir do termo de confissão de dívida. Então, por isso que a gente não pode mais colocar no cadastro de inadimplentes, a gente tem que retirar o protesto, a gente tem que retirar qualquer inscrição no cadastro de inadimplentes, porque a partir do momento que a gente formaliza o termo de confissão de dívida, aquela dívida antes existente já não existe mais. A dívida que existe agora é o termo de confissão de dívida. Por isso a gente tem que ter muito cuidado também. Mas, voltando à tua pergunta, não precisa de assinatura em cartório, via de regra. Tá. Doutor Léo, já aproveitando que você comentou sobre baixa de restrição de protesto, deixa eu só emendar uma pergunta da Débora, depois a gente retorna aqui, que a Suelen mandou no chat aqui, o complemento da pergunta do cheque antes lá. Tá?
A pergunta da Débora é a seguinte: é direito do devedor a baixa da restrição nominal mediante o pagamento da primeira parcela do acordo, ou isso depende do entendimento do fornecedor? A gente conversou sobre isso também, né, Luciana, lembra? Então, pois é. Pagou, é um entendimento já consolidado nos tribunais de justiça, pagou a primeira parcela, já tem que tirar o nome do devedor. É direito do devedor. Pagou a primeira parcela do acordo, tem que tirar. Tá? Aliás, a partir do momento que assinou o contrato, já tem que tirar. Porque tem um novo vencimento, entende? Já tem um novo vencimento. Agora, se depois daquele vencimento não for pago, aí nós podemos botar o nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Agora, a partir do momento da assinatura, já pode tirar o nome já deve, na verdade, tirar. Nós temos 5 dias, a partir do adimplemento da dívida, ou seja, do pagamento ou a renegociação, para retirar o nome do cadastro de inadimplentes. Já é um entendimento consolidado pelo STJ também. Caso contrário, muito provavelmente o devedor pode ingressar com uma ação de indenização por danos morais contra o credor. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse quesito, tá? Resumindo, fez o termo de confissão de dívida, ou pagou a primeira parcela, desde que não tenha vencido nada, tem que tirar, tá? Porque aquela dívida antigamente não existe mais. Passa a existir uma nova dívida a partir do termo de confissão de dívida. Perfeito. Doutor Jean, só para, então, finalizar ali a dúvida da Suelen, ela perguntou, então, lá sobre o cheque, quando se trata de empresa, sobre a assinatura do cheque. Pelo que eu entendi, seria cheque de empresa, CNPJ, né? Certo. Isso é uma coisa muito importante, porque geralmente, né, quando a gente fala de assinatura, fala de cheque, fala de compensação, o banco ele exige uma cópia do contrato social. E na cópia do contrato social, né, na sua grande maioria, ele já vai constar ali os poderes, né, as pessoas que podem não só fazer a transação comercial, mas até, dependendo do contrato social, ele pode ser um pouco mais detalhado, né, e constar, inclusive, a questão de emissão de cheques. Agora, muitas vezes nós sabemos que o contrato social, porque ele não é alterado, né, de mês em mês, e existe uma certa rotatividade das pessoas, né, que ficam responsáveis por determinado setor financeiro, setor administrativo, o que vai exigir? Esse é um fator muito importante, porque eles vão ter que atualizar o cadastro deles lá no banco, tá? A lei do cheque, inclusive, ela fala mais ou menos sobre isso, mas eu estou voltado um pouquinho mais para a parte prática, tá? Sempre no banco, você vai precisar deixar atualizado, né, a pessoa que é responsável, quem pode emitir esse cheque, e, além disso, vai precisar atualizar a questão da assinatura, porque quando você vai levar um cheque, né, para fazer um cheque para compensar lá no banco, necessariamente a pessoa que vai te atender, ela não vai observar se é CNPJ, não. Ela vai conferir o quê? A assinatura. Ela vai conferir o quê? O saldo. Tem saldo, tem assinatura, não tem nenhum erro de grafia, nada que impede a compensação, ela vai o quê? Compensar. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, tá bom? Eu acho que seria essa a pergunta. Bom, agradeço, né, doutor Jean e doutor Léo pela explicação, acredito que ficou bastante claro, mas continua aberto aí, então, ao chat, as perguntas que tinham, né, no chat, a gente, então, já respondeu. Se alguém quiser abrir o microfone aí e fazer a pergunta ao vivo aí online, pessoal, fiquem à vontade, tá bem? Com certeza, né? Fazer 2 comentários aqui adicionais, já indo para a reta final da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui. Legal a interação, né? Acho que foi muito bacana, as perguntas pertinentes. 2 linhas de raciocínio que eu gostaria de compartilhar aqui para nós finalizarmos, né? Toda ação tem uma reação, né? Esse ditado é muito velho, muito conhecido, mas é verdadeiro, né? Então, que
que a gente leve esse aprendizado aí para nossas atividades profissionais, né, e também pessoais. Toda ação que você realizar, né, e exercer sobre aquilo que você está fazendo, e tiver uma ação com coerência, com clareza, com amparo, com inteligência, né, todas essas ações, elas vão gerar reações amparadas, né? Então, a gente está falando aqui de ter posturas extrajudiciais, que começa lá atrás, no análise de crédito, né? Vai na regra de cobrança e todos os amparos necessários aí para que, se for necessário entrar na questão jurídica, tenha esse amparo. E ainda dentro dessa linha de raciocínio, vejam, pessoal, que como é interessante, né? Se você tem todas essas particularidades bem encaixadas dentro da tua organização, que são várias, não é um só, não é um ponto só, se você tem todos esses cuidados, você pode voltar lá para o princípio do teu negócio, tendo uma postura mais agressiva de venda, certo? Porque se você está mais amparado, você pode arriscar mais. Então, tem empresas que têm essa postura, porque elas têm o amparo, elas têm esses cuidados, tomam por capricho fazer esses estudos, né, e olhar ponto a ponto, né, para não ter nenhum fio solto, nenhum ruído, e com isso a diretoria diz o quê? Solta o pé aí, vamos ser agressivos, vamos conquistar mais mercado. Então, acho que esse é um ponto interessante que eu queria compartilhar. E o outro que eu deixei por final aqui é sobre a expectativa, né? A expectativa de inadimplência aí para os próximos meses, né? Não vamos falar dos próximos anos, para os próximos meses, né? A gente vem aí de uma situação aí ainda envolvida com relação à pandemia, né? Esse vírus maldito aí que alastrou o nosso país e que simplesmente travou, né, todos o grande parte dos ciclos, né, da rede, das cadeias produtivas, né, que fornece, né, as devidas matérias-primas para cada negócio, para cada segmento de negócio. E hoje a situação atual do mercado é essa, né, muita carência de matéria-prima, né, preços exorbitantes, né, e o que isso tem a ver com a inadimplência, Marizana? Tem tudo a ver, né? Porque se você tem dificuldade de comprar matéria-prima, automaticamente você vai comprar menos, porque as indústrias não estão conseguindo produzir, certo? Se você vai comprar menos, você vai produzir menos e você vai ter uma condição de ser mais seleto, né? Na parte de para quem você quer escolher a venda. Então, automaticamente, a tendência é que a inadimplência baixe, né? Pelo menos é a visão que nós temos para os próximos meses, porque você tem uma demanda alta de pedidos, as empresas, meio que geral, está assim, muito pedido, muita demanda, né, e não tem o produto para venda. Então, nós visualizamos aí para os próximos meses uma baixa da inadimplência justamente pelo fato que as empresas, na hora de fazer a venda, vão poder selecionar melhor para quem vão estar realizando essas vendas aí. Então, pessoal, seria isso. Não sei se chegou mais alguma pergunta aqui, Jussiane. Não, né? Estou vendo aqui uns nomes aí conhecidos. Sul aí da Madeira, obrigado pela tua participação, obrigado pela parceria, pela confiança, estamos juntos, né? Estou vendo aqui a Jennifer lá do Grupo ESA, muito obrigado pela participação. A Ângela aqui da Copal, show de bola, muito legal, Ângela, obrigado pela confiança, muito bom mesmo. Nem todos os nomes eu vou lembrar aqui. Tem o Alcimir aqui, ó, grande honra estar participando conosco aqui, o Alcimir da Urbano, também faz parte do núcleo de crédito, acho que de Joinville, também uma pessoa bastante importante, que acaba contribuindo para o ciclo empreendedor, né, do mundo financeiro. Enfim, quero agradecer ao Samuel, né, o Reinaldo, o Luiz Marezano, o Lucas, né, o Samuel, Emanuel, Thaís Andrade, Ana Paula, a Débora, a Renata Pires, muito obrigado mesmo pela paciência de vocês, por estar aqui conosco. Eu acho que toda
oportunidade de aprendizado, se nós levarmos um pouquinho, já está valendo, né? Obrigado, Ricardo Rubens, o Rogério Vespal, muito obrigado, Adriana Lepte, obrigado, e a Andressa, né? Espero não ter esquecido de ninguém. Jussiane, muito obrigado, doutor Jean, muito obrigado, Léo, obrigado pela parceria. Gente, muito obrigado a todos, espero que todos estejam bem, se cuidando, né, que ainda a gente precisa de bastante atenção quanto aos cuidados de saúde, que os seus negócios estejam prosperando e que Deus continue nos abençoando grandemente e precisando de valor. Aqui existe parceria séria, coerente, transparente e estamos abertos aí para construir cada vez mais e fortalecer cada vez mais esses laços aí. Muito obrigado, tenha uma boa noite e até a próxima. Obrigado, boa noite. Até. Obrigado.